Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estar estudando a oferta de manjares. Mas antes de nós começarmos este estudo, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like aqui para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, ficar até o final, onde estarei fazendo uma oração, abençoando você e a sua família. Então, vamos lá! Hoje nós vamos estar estudando sobre a oferta de manjares. Eu gosto muito, mas muito, de estudar esta oferta. É um dos capítulos do livro de Levítico que eu mais gosto, o capítulo 2, onde fala sobre a oferta de manjares. Porque nesse capítulo nós encontramos lições preciosíssimas para as nossas vidas. Amém. Louvado seja Deus. E eu quero convidar você a fazer a leitura desse texto comigo, o texto de Levítico, capítulo 2, onde nós vamos estar estudando juntos os mais preciosos ensinos para as nossas vidas. Amém? Ensinos esses que estão dissolvidos em toda a Escritura Sagrada. Ensinos que apontam para a vida, para o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Então é muito importante que nós tenhamos esse estudo nas nossas mentes. É muito importante nós prestarmos bastante atenção nesse estudo. Hoje nós vamos estar iniciando essa aula, iniciando esse tema, e provavelmente nós vamos concluir na nossa próxima aula. Amém? Levítico capítulo 2, do verso 1 ao 16. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la-á aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha, e do seu azeite com todo o seu incenso os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres oferta de manjares, cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares, cozida na assadeira, será de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite. É oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares que daquilo se fará, trarás ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias, todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares
não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares, as primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias, de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela e por cima lhe porás incenso, é oferta de manjares. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite com todo o incenso, é oferta queimada ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome de Deus. Aleluia! Santo, santo é o seu nome. Então, vamos relembrar que no holocausto, que nós estudamos na última aula, o israelita, ele oferecia o holocausto para obter o favor de Deus, para ser aceito perante o Senhor. E ele deveria oferecer um animal macho sem defeito. E as posses do indivíduo determinavam o tipo de oferta. Se era uma pessoa que tinha condições de oferecer o animal mais caro, como o novilho, ele ofereceria o animal mais caro. Se fosse uma pessoa pobre, que não tinha condições de oferecer o animal caro, mesmo se tivesse ele deveria oferecer rolas ou pombinhos. E esta oferta, esse animal, deveria ser totalmente queimado. Somente o couro do animal não era queimado, mas todo o restante deveria ser queimado ao Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! Agora, na oferta de manjares, geralmente o israelita oferecia uma oferta de manjares, que era um sacrifício vegetal, ou seja, uma oferta que não tinha derramamento de sangue, mas geralmente acompanhava os demais sacrifícios. Geralmente o israelita, ele oferecia uma oferta de manjares para agradecer a Deus alguma graça que ele havia recebido. Então, geralmente era uma oferta de gratidão, como os sacrifícios pacíficos, que nós vamos estar estudando futuramente. Então, geralmente ele oferecia a oferta de manjares como forma de ações de graça, por ter obtido a boa vontade divina. E a sua oferta era bolos asmos, salgados ou cereais. Então, uma parte desta oferta era queimada ao Senhor e o resto ficava para os sacerdotes. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus! E aqui é interessante, o Salmo 40, verso 6, tem um ensinamento muito precioso para nós. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Deus está interessado num coração humilde, num coração quebrantado. Então, todas as ofertas que nós estamos vendo, todos os sacrifícios, os holocaustos, agora a oferta de manjares, depois os sacrifícios pacíficos, depois a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado, muitos outros tipos de sacrifícios, eram apenas sinais, eram apenas exemplos, ritos que deveriam demonstrar uma verdade interna, deveriam refletir uma realidade interna. Ou seja, se não houvesse uma disposição interna, então para Deus não tinha sentido oferecer um holocausto, não tinha sentido oferecer uma oferta, não tinha sentido levar até Deus uma oferta de manjares, um sacrifício pacífico. Ou seja, Deus está preocupado com o meu e com o seu coração. Provérbios 23, verso 26 fala: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos teus caminhos. Deus quer o meu coração, Deus quer o seu coração, Deus quer que dediquemos todo o nosso ser a Ele.
Se o nosso coração não está totalmente entregue ao Senhor, se não há arrependimento no nosso ser, se não há fé, então todos esses sacrifícios são inúteis. Então, durante muitos anos, os filhos de Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor, mas ofereceram sacrifícios vazios, que não eram acompanhados de arrependimento, que não eram acompanhados de fé, que não eram acompanhados por amor, e foram rejeitados por Deus. Por isso que o profeta Oséias fala um texto que Jesus, mais para frente, ele repete, ele cita esse texto. Ele diz: misericórdia quero e não holocaustos. Deus quer a nossa disposição interna. Então aquelas ofertas, aqueles sacrifícios, aqueles rituais, eles deveriam ser um reflexo da realidade interna. Então, se eu não tenho um coração cheio de fé, se não há arrependimento na minha vida, se o meu coração não está de acordo com a vontade do Senhor, se eu realmente não amo a Deus acima de todas as coisas, eu poderia estar oferecendo todos esses sacrifícios e não adiantar nada, porque esses sacrifícios só tinham valor se eles fossem acompanhados pela fé, pelas ações de graça, pelo amor, pela misericórdia. O profeta Isaías fala um texto que também é citado por Jesus: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus quer o nosso coração, Deus quer a nossa fé, Deus quer o nosso arrependimento. Jesus, ele disse: vós me amais se guardais os meus mandamentos. Nós podemos dizer que amamos a Deus, mas se as nossas obras não demonstram a fé que nós temos, o nosso amor é mentiroso, é falso. Porque eu só posso ser amigo de Deus, eu só posso dizer que eu amo a Deus se de fato eu obedeço os mandamentos de Jesus. Se eu busco uma vida de fé, uma vida de arrependimento, uma vida de quebrantamento, uma vida de obediência. Se eu vivo uma vida de pecado, uma vida fazendo as coisas que Deus não agrada, fazendo as coisas que Deus rejeita na sua palavra, eu sou mentiroso. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não obedeço a Deus, se eu não guardo os seus mandamentos? É necessário nós sermos obedientes. A nossa obediência confirma a fé que nós temos. Tiago deixa bem claro isso, lá na sua carta, no capítulo 2. Ele fala que a fé sem obras é morta. Se nós não demonstrarmos a nossa fé com as nossas obras, a nossa fé é vã, a nossa fé é inútil, é uma ilusão. Tiago, ele diz que crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Os demônios conhecem a Deus. Os demônios eram anjos que viviam na presença de Deus. Eles creem em Deus, eles sabem que Deus existe, sabem que Deus é justo. Eles estremecem na presença de Deus. Mas isso não agrada a Deus, não é a fé que Deus está procurando. Não é esse assentimento intelectual que Deus está procurando. Deus quer uma mudança de vida. Os demônios não obedecem a Deus, os demônios não amam a Deus, os demônios, eles não fazem as coisas que Deus agrada. Por isso, não adianta eles dizerem que creem em Deus. E olha que eles têm uma fé muito mais, um conhecimento intelectual muito mais profundo que nós, porque eles viram a face de Deus, eles estavam ali nos céus, eles estavam ali com Deus, diante do trono, antes deles caírem. Eram anjos de Deus, eram anjos de luz, mas eles foram expulsos da presença de Deus. Eles não agradaram a Deus e continuam não agradando. Então, se eu tenho uma fé que é apenas demonstrada por palavras, uma fé de palavras, isso não significa nada para Deus. Os demônios têm esse mesmo tipo de fé e Deus não se agrada dos demônios. Tiago, ele diz que a nossa fé deve ser demonstrada pelas nossas obras. Se eu digo que amo a Deus, mas eu não obedeço os mandamentos do Senhor, eu sou mentiroso.
Se eu digo que eu tenho fé em Deus, que eu amo a Deus, que eu conheço a Deus, que eu tenho intimidade com Deus, mas se o meu dia a dia mostra o contrário, eu sou um farsante. Por isso que nós precisamos buscar o Senhor acima de todas as coisas, termos uma vida santa, uma vida pura diante de Deus. Os fariseus nos dias de Jesus, eles guardavam toda a lei, eles eram fiéis em todos os sacrifícios, em todos os mandamentos externos, os rituais, participavam de todos os cultos. Eles eram pessoas, humanamente falando, pessoas perfeitas. Mas o problema deles é que Deus não estava no coração deles. Eles faziam tudo o que a lei dizia, eles cumpriam uma série de coisas, mas o coração deles não era reto diante do Senhor. Eles participavam dos cultos, estavam sempre nas sinagogas, muitos eram membros do Sinédrio. Então, os sacerdotes eram pessoas que estavam ali no templo todos os dias servindo a Deus, mas o coração deles estava longe do Senhor. Eles de fato não amavam a Deus, porque quando veio o Senhor Jesus, eles o rejeitaram. Eles quiseram matar Jesus. Eles planejaram matar Jesus. E como uma pessoa pode dizer que ama a Deus se no coração tem ódio, se no coração deseja matar as pessoas? 1 João 3,15 diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Então, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Então, aqueles sacerdotes, aqueles fariseus, aqueles escribas estavam todos os dias no templo, estavam todos os dias cumprindo as ordenanças externas da lei, mas o coração deles estava longe do Senhor. Porque quando veio o Filho de Deus, quando veio o Senhor Jesus, quando veio o Messias, eles o rejeitaram e continuam rejeitando até hoje. Então, eles decidiram matar Jesus, fizeram planos para matar Jesus. Então, como que uma pessoa dessas podia ter o amor de Deus? Então, tudo isso era um ritual externo, e Deus não está interessado em rituais externos. Deus quer que o nosso culto reflita o nosso amor que nós temos por Ele. Nós demonstramos que amamos a Deus através da nossa obediência, através do nosso amor. Deus é amor. Aleluia, louvado seja Deus. Salmo 40, verso 6: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Aqui nós vemos um texto messiânico falando a respeito de Jesus. Jesus, ele foi obediente. Na versão da Septuaginta, citada pelo autor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, ele fala: antes o corpo me formaste. Ou seja, Jesus, ele foi a oferta viva que foi levada até Deus. Jesus foi o sacrifício vivo apresentado diante de Deus por causa dos nossos pecados. Então, os ouvidos estão ligados à obediência. Nós ouvimos e nós praticamos. Então não adianta ouvir apenas ouvir as palavras, mas precisamos praticar aquelas palavras. Jesus cumpriu a lei, Jesus praticou a lei. Deus se agradou do sacrifício de Jesus, porque foi um sacrifício íntegro, um sacrifício cheio de fé. Aleluia, louvado seja Deus. A vida de Jesus foi marcada pela obediência. Amém, aleluia. E a oferta de manjares tinha vários ingredientes. O primeiro ingrediente era a farinha de trigo, que nós vamos estar estudando. O segundo ingrediente era o azeite. O terceiro ingrediente era o incenso. E o quarto ingrediente era o sal. E nós vamos estar estudando cada um desses ingredientes de uma forma específica, mas principalmente em relação à pessoa e ao ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o Senhor, santo, santo é o seu nome. Então, como o holocausto, a oferta de manjares era uma dádiva voluntária a Deus, que visava promover seu favor. Deus, ele queria que o israelita oferecesse de todo o coração
o manjar diante do Senhor. Então tinha que ser algo voluntário. As nossas ofertas devem ser voluntárias. O nosso culto a Deus deve ser voluntário. Ele deve brotar do nosso coração. Nós não podemos ser forçados a ir à igreja. Nós não podemos ser forçados a ler a Bíblia. Nós precisamos ir voluntariamente até o Senhor. Nós precisamos, Deus quer que nós o amemos de coração. Deus não nos obriga a amá-lo. Deus quer que nós o amemos, isso vai ser bom para nós, mas Deus quer que nós ofertemos todo o nosso ser ao Senhor de uma forma voluntária. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Mesmo a oferta de manjares fosse uma oferta vegetal, não tivesse sangue naquela oferta, ela deveria ser movida pela fé, deveria ser entregue a Deus de uma forma voluntária. Deus quer que você voluntariamente se entregue ao Senhor, dedique a sua vida, dedique os seus talentos, dedique o seu coração ao Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. A oferta de manjares era de grãos nativos e é considerada aqui uma oferta separada, embora frequentemente ela formasse uma parte regular do holocausto. Embora que nós estejamos vendo a oferta de manjares separada, muitas vezes ela estava junto dos demais sacrifícios. Então, geralmente, quando a pessoa ia oferecer um holocausto, geralmente também oferecia uma oferta, entregava uma oferta de manjares, apresentava uma oferta de manjares. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A matéria em questão era cevada ou trigo, moído de modo grosseiro, e segundo as autoridades talmúdicas, era oferecido como sacrifício independente somente por uma pessoa muito pobre. Então, segundo o Talmud, geralmente a oferta de manjares era entregue, apresentada a Deus sozinha, somente em casos muito especiais, de pessoas muito pobres. Mas mesmo neste caso, a motivação era considerada suprema. E acreditava-se que Deus considerava semelhante oferta como se a pessoa tivesse dado o seu próprio eu. Mais uma vez, Deus quer o meu coração, Deus quer o seu coração. Aquela oferta ali representava o adorador em todas as áreas de sua vida. Então, quando o israelita oferecia uma oferta de manjares, apresentava a Deus uma oferta de manjares, ele estava entregando o seu próprio ser, estava apresentando o seu próprio ser ao serviço do Senhor. Era uma oferta que representava a devoção do adorador a Deus. Deus quer todo o nosso ser, Deus quer o nosso coração, Deus quer a nossa alma, Deus quer os nossos talentos, Deus quer o nosso tempo, Deus quer os nossos bens, Deus quer tudo que nós temos, tudo aquilo que Ele nos deu. Ele quer que nós consagremos a sua pessoa. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E aqui eu pergunto uma coisa para você: você tem entregado todo o seu coração ao Senhor? Você tem entregue a Deus tudo aquilo que você é? Deus quer o seu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. O Senhor quer o seu coração, o Senhor quer o meu coração. Deus não quer apenas um pedaço do seu coração, Deus quer todo o seu ser. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. E da mesma maneira, Cristo, Ele levou em conta a motivação que a viúva pobre teve ao entregar a sua oferta. Deus está preocupado com o coração, Deus não está preocupado com o tamanho da sua oferta, com o valor financeiro da sua oferta. Deus quer a motivação do seu coração. Jesus estava ali assentado no gasofilácio, observando as pessoas lançar o seu dinheiro ali. Os ricos entregavam a Deus aquilo que sobrava, mas a viúva pobre entregou tudo aquilo que ela tinha, todo o sustento. Ela não tinha praticamente nada, mas Jesus se agradou da oferta da viúva pobre, porque foi uma oferta movida pela fé. O coração dela
estava totalmente devotado ao Senhor. Ela entregou tudo ao Senhor, entregou tudo por amor a Deus, e Deus quer que nós entreguemos todo o nosso ser. Deus quer o nosso coração. Deus não se preocupa com o tamanho da nossa oferta. Deus não se preocupa com o nível do nosso quociente de inteligência, nosso QI. Deus está preocupado com o nosso coração. Nós devemos ofertar a Deus aquilo que Ele nos deu, o nosso coração. Se o nosso coração pertence a Jesus, todo o nosso ser também pertencerá ao Senhor Jesus. Mas muitas vezes o nosso coração pode pertencer a outros. O nosso coração pode pertencer ao dinheiro, o nosso coração pode pertencer à carreira, o nosso coração pode pertencer a outros senhores. Nosso coração pode estar dividido. O Senhor quer o meu e o seu coração por completo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Como os grãos, o azeite era um produto da labuta humana. Além da farinha de trigo, além dos grãos de trigo, a oferta de manjares também possuía azeite. O azeite era um produto do trabalho humano, de modo que a oferta de manjares simbolizava a dedicação da obra do homem a Deus. Deus quer que nós dediquemos nosso trabalho ao Senhor. Deus quer que dediquemos os frutos das nossas conquistas ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Deus quer que nós o sirvamos em todas as áreas da nossa vida. Se você está lavando a louça, se você está arrumando a casa, se você está lavando a roupa, se você está varrendo a casa, se você está conversando com a sua família, se você está brincando com seus filhos, se você está trabalhando, não importa qual trabalho que você tenha, você pode ser, por exemplo, um profissional muito famoso, como um profissional muito humilde. Talvez o seu trabalho é arrumar a casa para outras pessoas, talvez o seu trabalho é varrer a rua, mas tudo que você fizer, você deve fazer para a honra e para a glória de Deus. Deus quer todo o seu tempo consagrado a Ele. Aleluia! Tudo que você fizer deve ser para a honra e para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Santo, santo é o seu nome. Além do azeite, havia também o incenso. O incenso era um ingrediente importante na oferta de manjares. O incenso, ele simbolizava a santidade e a devoção. O Salmo 141, verso 2, que já citamos inúmeras vezes, fala: suba à tua presença a minha oração como incenso. Então, o incenso simbolizava também a devoção do adorador a Deus. E foi também uma das dádivas oferecidas, entregues ao Senhor Jesus quando ele nasceu. Jesus era pequeno, Jesus era criança. Então, os magos do Oriente deram para ele incenso. Aleluia! Louvado seja Deus! Será que você tem dedicado o melhor que você tem para Deus? Os magos vieram de longe, de uma terra distante, para oferecer ao Senhor os seus tesouros, para oferecer ouro, incenso, mirra. O melhor que eles possuíam, eles ofereceram ao menino Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E o que você e o que eu temos oferecido ao Senhor? Deus exige sempre o melhor das nossas vidas. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. A oferta sacrificial, ela visava obter a boa vontade de Deus. O incenso, ele devia ser colocado sobre o cereal moído, em contraste com o procedimento requerido por uma oferta pelo pecado. A obediência e a santidade são as senhas da nova aliança, assim como também eram as senhas da aliança antiga. Tem muitas pessoas que fazem uma distinção entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento era um Deus cruel,
E o Deus do Novo Testamento era um Deus bom. O Velho Testamento era uma aliança antiga que passou, que acabou. Nós vivemos uma nova aliança totalmente diferente da outra. A velha aliança era a aliança da lei. Agora nós vivemos no período da graça. Muitas pessoas fazem essa dicotomia, fazem essa separação. De fato, existiram momentos da revelação divina. Mas o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O mesmo Deus que exigia a obediência dos filhos de Israel no Velho Testamento continua exigindo a obediência do seu povo no Novo Testamento. O mesmo Deus da lei é o mesmo Deus da graça. Eu não consigo encontrar diferenças entre a lei e a graça. Praticamente é uma coisa só. É como uma moeda com duas faces. Então, essa dicotomia entre lei e graça causa grandes problemas. Então, Deus, ele queria que o seu povo, ele cumprisse a lei para que ele fosse feliz lá no Velho Testamento. Era o padrão de Deus para o seu povo. Embora muitos aspectos da lei mosaica se cumpriram em Cristo, principalmente a lei cerimonial, ela se cumpriu em Cristo, os demais aspectos da lei, a parte moral da lei, ainda continua viva na nova aliança. A parte cerimonial cumpriu na pessoa de Jesus, mas a parte moral da lei continua viva no Novo Testamento. Nós vemos isso no Sermão do Monte, palavras de Jesus. Nós vemos isso nos ensinos de Paulo. Então nós vemos a lei continuando na nova aliança. Os princípios morais da lei não foram abolidos. O espírito da lei ainda continua vivo. É como uma moeda que tem duas faces, a lei e a graça. E na verdade é uma coisa só. Eu não consigo ver, não consigo entender essa divisão entre lei e graça. Então é claro que teve aspectos que mudaram, como no caso daquelas leis que eram específicas para o Israel teocrático. Haviam leis que regulavam a vida, o governo, Israel como país, como uma nação. Então, leis que se cumpriram, que eram apenas para aquele período de tempo, quando Israel era um governo, era uma teocracia. Então, leis específicas para o Israel antigo passaram, porque elas eram temporais. Leis cerimoniais, como os sacrifícios, que estamos vendo que todos esses sacrifícios apontavam para algum aspecto da vida de Jesus, também se cumpriram na pessoa de Jesus. Mas os padrões éticos, os padrões morais, o espírito moral da lei ainda continua vivo no Novo Testamento. Então nós precisamos ter essa compreensão, esse entendimento. É um Deus só, é um testamento só. Então, nós temos o Velho Testamento, o Novo Testamento, é um testamento só. A palavra de Deus é única. Então, é uma aliança só, é um Deus único. Louvado seja o nome de Jesus. E quando a gente lê o Novo Testamento, nós passamos a compreender aquilo que estava apresentado na forma de figuras, na forma de sombras no Velho Testamento. Então, o Velho Testamento era como um livro de história para criança, onde tinha várias figuras, vários desenhos, para que a criança pudesse entender as histórias. Mas quando ela cresceu, ela pôde entender melhor aquilo que aquelas figuras representavam. Da mesma forma, o Velho Testamento conta histórias preparando o povo para a vinda de Jesus. Então, como eu já disse inúmeras vezes, a história de Abraão foi a história de Jesus, a história de Isaac foi a história de Jesus, a história de Moisés foi a história de Jesus, a história de Esther foi a história de Jesus, a história de Ruth foi a história de Jesus, os profetas falaram de Jesus, ou seja, a história bíblica sempre foi a história de Jesus.
A Bíblia sempre contou a história de Jesus, só que usando figuras, usando personagens com outros nomes, Esther, Daniel, então, e muitos outros. Mas a história bíblica sempre falou de Jesus, sempre foi a história de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Então, o mesmo Deus que exigiu que o seu povo fosse santo lá no Antigo Testamento, continua exigindo que o seu povo continue sendo santo na Nova Aliança. Vamos estar estudando lá em Levítico capítulo 11, que Deus dizendo: sede santos porque eu sou santo. E todo o Novo Testamento desenvolve essa mesma linha, esse mesmo ensino. Nós vemos o apóstolo Pedro falando sobre a santidade que nós devemos ter aqui na terra, ele citando esse texto de Levítico. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então nós vemos o apóstolo Paulo pregando sobre a santificação em quase todas as suas cartas. Nós vemos Jesus dizendo que somente os limpos de coração poderão ver a Deus. Nós vemos Jesus, principalmente no Sermão do Monte, esclarecendo a importância de nós, como os crentes da nova aliança, termos uma vida santa, uma vida reta, uma vida obediente diante do Senhor. Então, Deus continua exigindo, sempre exigiu para a sua igreja em todas as épocas, em todas as dispensações, Deus continuou exigindo a santificação e uma vida de obediência para o seu povo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Olha o verso 3. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das coisas queimadas ao Senhor. O restante do cereal era a gratificação dos sacerdotes, e sendo uma coisa santíssima, seria consumido por eles na área do santuário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui nós vemos o princípio de que nós, povo de Deus, precisamos estar investindo no reino de Deus aqui na terra, na expansão do reino de Deus. Então o israelita entregava a Deus, apresentava a Deus uma oferta de manjares. Apenas uma parte da oferta era queimada no altar de bronze para o Senhor. O restante da oferta era de Arão e dos seus filhos, era dos sacerdotes. Ou seja, Deus estava ensinando que o israelita, que o adorador, deveria contribuir para o crescimento da obra de Deus, para o sustento da casa de Deus, para o sustento do tabernáculo, para o sustento do templo. Nós precisamos dar ofertas na casa de Deus. Nós precisamos estar investindo nos ministérios que são fiéis ao Senhor. Nós precisamos estar investindo nos missionários que estão arriscando a vida, pregando o Evangelho em países estrangeiros. Nós precisamos amar a casa de Deus. Nós precisamos investir financeiramente no serviço do Senhor. Então, nós vemos aqui esse papel. Aí eu abro um parênteses para poder chamar sua atenção para um fato importante. Você tem que investir na casa de Deus por amor, porque você sabe que a casa de Deus tem necessidades, tem despesas, e nós precisamos cuidar para que a casa de Deus continue pregando o Evangelho, continue fazendo a obra do Senhor, a obra de evangelização, distribuindo Bíblias, fazendo a obra do Senhor. Mas precisamos tomar cuidado para não estarmos sustentando pessoas que dizem que estão fazendo a obra de Deus, mas não estão fazendo. Existem muitos falsos profetas que estão roubando as ofertas que o povo tem dado para o Senhor. Isso aí é algo muito perigoso. Por isso você tem que verificar aonde a sua oferta está sendo entregue. Será que na igreja
No ministério aonde você está congregando, será que esses líderes são líderes honestos? São pessoas que de fato amam a Deus, que estão trabalhando para a obra de Deus, que estão investindo no crescimento da igreja aqui nesse mundo? Ou será que estão usando para outros fins a oferta que você está entregando para Deus? Isso é importante. Será que a igreja onde você congrega de fato serve o Senhor Jesus? De fato tem a Bíblia como a única regra de fé e prática? Ou será que são líderes ímpios, são líderes que se colocam no lugar de Deus? Será que são líderes que estão manipulando o povo de Deus? Então tome cuidado, isso é muito importante. Nós precisamos, o texto nos ensina a sustentar a casa de Deus. Deus quer que nós investamos tanto pessoalmente, na questão de nós servirmos a Deus com as nossas vidas, com os nossos talentos, mas também nós sustentarmos a casa de Deus financeiramente. Mas aí precisamos tomar cuidado aonde nós estamos lançando as nossas ofertas. Isso é importante, isso é prudência. Uma frigideira ou de matéria cerâmica ou cereal era uma caçarola ou panela de cozinha usada como frigideira profunda. Os peritos sugerem que na oferta de manjares frita provavelmente teria uma aparência semelhante a um sonho, aquela rosquinha frita que nós conhecemos hoje. Então, muitos estudiosos acreditam que a oferta de manjares se parecia com uma rosquinha, um sonho que nós conhecemos nos dias de hoje. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Deveria ser algo muito gostoso, imagino eu. Verso 8 ao 9 diz, 8 a 10 diz: e a oferta de manjares que daquilo se fará, trarás ao Senhor, será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Aleluia! A nossa oferta tem que ser entregue ao sacerdote, para que esse sacerdote a leve ao altar de Deus. Da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. Somente uma parte da oferta era queimada ao Senhor. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. O ofertante leva a oferta ao sacerdote, que a leva ao altar e queima a porção memorial. Então, como nós vemos no verso 2, levá-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim como nos dias de hoje e também nos dias de Moisés, o povo deveria ter um cuidado todo especial em relação aos levitas, em relação aos sacerdotes. Os sacerdotes também deveriam compreender que eles eram servos de Deus, que eles deviam estar submissos ao Senhor, que eles eram servos, que eles eram praticamente escravos de Deus, que eles deviam devotar a sua vida completamente ao Senhor. Então hoje em dia nós vemos muitas pessoas que se dizem líderes, mas têm um coração altivo. Muitas pessoas que dizem apóstolos, mas não tem nada a ver com os apóstolos originais. Muitas pessoas que fazem milagres para serem vistos pelas pessoas, são filmados, tem até pessoas ali filmando para registrar cada detalhe do milagre. Jesus não fez isso. Jesus, quando muitas vezes curava alguma pessoa, dava ordem para aquela pessoa, para que ela não contasse para as demais pessoas aquilo que Deus havia feito por elas. Jesus fazia em secreto. Então, poderiam apenas contar para a sua própria família. Não era para ficar divulgando para todo mundo. Jesus, ele nunca quis virar uma celebridade, como nós vemos hoje os líderes do mundo gospel,
que estão buscando glória, que estão buscando exaltação, que estão querendo ser vistos pelos homens. Jesus, nós vemos no ministério dele aqui na terra, que sempre que ele estava fazendo a obra de Deus, ele ia para lugares desertos para orar, ele ia pregar, ele muitas vezes fazia os milagres mais importantes de uma forma secreta. Jesus, ele não queria ser o centro das atenções, como nós vemos hoje, não realizava milagres falsos. Nós vemos muitos milagres hoje que na verdade não são milagres, são farsas. Então, nós temos técnicas de hipnose na igreja, técnicas de programação neurolinguística nas igrejas, mas nós não temos visto o Espírito Santo. Muitas pessoas têm caído nas igrejas como se fosse a obra de Deus, mas muitas vezes esse cair não é nada mais do que uma técnica de hipnose, o famoso toque de Charcot. Os toques de Charcot. Charcot foi um dos professores de Sigmund Freud. Então, precisamos tomar muito cuidado com esses falsos líderes que não têm nada a ver com Jesus. Então, muitas pessoas hoje, nos dias de hoje, se levantam como apóstolos. Mas vamos comparar com os apóstolos da Bíblia. Será que eles são parecidos entre si? Será que eles têm as características de Pedro? As características de Tiago, de João? Será que eles se parecem com o apóstolo Paulo, que não aceitou ganhar nem um centavo por fazer a obra de Deus? Ele falou: olha, eu tenho o direito mesmo de receber donativos, porque o povo de Deus deve sustentar aqueles que pregam o Evangelho, mas eu não vou aceitar esses donativos. Eu tenho o direito de ser sustentado pelas igrejas que eu ministro, que eu prego, mas eu não quero esse direito. Eu amo a Deus. Ele apenas recebeu esses donativos, apenas foi sustentado pela igreja em momentos que realmente ele não tinha condições de trabalhar. Ele fazia tendas, trabalhava com tendas. Quando ele estava preso, ele foi sustentado por algumas igrejas. Mas enquanto ele estava livre, ele não era um peso para as igrejas. Ele amava a Deus. Ele trabalhava durante a semana, fazendo tendas. Durante muito tempo, ele trabalhou com Priscila e Áquila, lá em Corinto. Ele trabalhava. E aos sábados, ele ia pregar a palavra de Deus na sinagoga. Então, será que os nossos líderes hoje têm seguido o exemplo de Paulo? Isso é algo para você pensar. Realmente eles têm direito de serem sustentados pela igreja, mas será que eles estão buscando seguir o exemplo de Paulo? Paulo foi um exemplo máximo de apóstolo. Então, e que nós possamos tomar eles como exemplo. Se você é um líder, tenta seguir o exemplo de Paulo. Tenta, se você é um líder, se você é um pastor, se você é alguém que está auxiliando na casa de Deus, se você é alguém que lidera o povo de Deus, então tente seguir os verdadeiros apóstolos. Pegue eles como exemplos. Eu quero ser como o apóstolo João. Eu quero ser o apóstolo do amor, quero ser como o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo fazia, como era a vida dele. Então, e nós comparando os apóstolos do Senhor Jesus com os novos apóstolos dos dias de hoje, nós vemos que há uma diferença muito grande, um contraste muito grande. Então, se você é um líder na casa de Deus, se você lidera o povo de Deus, busque ser de fato um sacerdote do Senhor, busque de fato devotar a sua vida ao Senhor, lendo a palavra de Deus, sendo humilde, tendo o coração totalmente consagrado a Deus, fazendo a obra de Deus não por dinheiro, mas por amor. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo que a melhor profissão hoje era ser pastor, porque ganhava muito dinheiro. Aí eu pensei, que tristeza. Então, não compreendeu o chamado de Cristo, não compreendeu a obra de Cristo. Nós precisamos dedicar o nosso coração ao Senhor Jesus. Os maiores servos de Deus na Bíblia e os maiores servos de Deus na história, eles consagraram todo o seu coração a Deus, passaram por necessidades,
não eram ricos, passaram fome, passaram por privações, morreram com mortes terríveis. Então passaram por muitas dificuldades, mas deixaram o exemplo vivo para nós hoje. Basta você ler as biografias dos grandes servos de Deus do passado. Leia a história dos homens de Deus, dos grandes missionários. Procure, tente se espelhar nos verdadeiros servos de Deus, que não amavam dinheiro, que não queriam roubar as igrejas, saquear o povo de Deus, mas queriam fazer a obra do Senhor, levar a palavra de Deus para as almas que estavam indo para o inferno, para o lago de fogo, para a perdição. Seja um verdadeiro adorador. Se você é líder, seja um verdadeiro adorador, seja um verdadeiro servo do Senhor. Tenha que o seu coração possa ser totalmente teu, totalmente dele, totalmente do Senhor Jesus. Amém, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Deus, Ele quer que nós consagremos todo o nosso ser ao Senhor. A oferta de manjares está ligada à nossa devoção. Deus quer que nós devotemos todo o nosso ser, o nosso coração ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Deus não está procurando rituais vazios. Deus não está procurando cultos sem significado. Deus quer o nosso coração. Deus quer que você viva aquilo que você está cantando. Deus quer que você viva aquilo que você está pregando. Olha tem um verso muito interessante. No verso 11 fala o seguinte: nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Embora nós não compreendamos claramente esse versículo, mas aqui muitas vezes tem sido sugerido que o fermento e o mel, eles representam o mal, representam algo por causa da fermentação, algo que pode trazer mal, algo que faz comparação à corrupção. Se for esse o significado, que eu acredito que não se enquadra muito no texto, mas se for esse o significado, Deus não permite que haja associação entre o pecado e uma vida de devoção ao Senhor. Se você quer dedicar toda a sua vida ao Senhor, não pode haver lugar para o pecado. Você tem que lutar contra o pecado. Você deve lutar contra a concupiscência da carne, contra a concupiscência dos olhos e contra a soberba da vida. A sua vida tem que ser uma constante luta contra o pecado. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode tentar agradar a Deus e a carne ao mesmo tempo. Você tem que consagrar todo o seu ser, toda a sua alma ao Senhor Jesus, lutando contra o pecado. É claro que nesse mundo nós vamos pecar, é claro que nesse mundo nós podemos cair, mas o importante é que você esteja lutando contra o mal. Existem pecados persistentes, existem vícios persistentes, por isso nós precisamos estar sempre vigilantes. Se você cair, peça perdão a Deus e lute novamente, volte a lutar contra o mal, contra as suas próprias vontades. A vida cristã é uma guerra. O apóstolo Paulo falava muito sobre isso, que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Há uma guerra muito grande dentro de mim. O apóstolo Paulo falava isso. Mas ele buscava o Senhor, ele olhava para o Senhor, ele buscava ter uma vida santa, uma vida piedosa diante do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a oferta, ela deveria ser acompanhada por sal. Olha o verso 13: toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. O sal era importante. O sal muitas vezes estava ligada à perenidade da aliança de Deus. Nós vemos muitas vezes
a palavra do Senhor, principalmente no Velho Testamento, dizendo que a aliança de Deus era uma aliança de sal, ou seja, uma aliança eterna, porque o sal não pode ser destruído. Então, é algo que não tem fim, algo eterno, mas também algo que dá sabor. Então, Jesus disse: vós sois o sal da terra. Então, nós, como sal da terra, precisamos dar sabor a esse mundo, precisamos impedir, assim como o sal também tem a função de conservar os alimentos para que esses não se percam. Da mesma forma, nós, como igreja, precisamos estar pregando a palavra de Deus, impedindo que o mundo se perca ao anunciar a palavra. E quando nós anunciamos a palavra, as pessoas se convertem, e quando elas se convertem, elas passam a fazer a vontade de Deus, passam a ajudar outras pessoas, e esse mundo é preservado do mal. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Então, que o Senhor possa te abençoar poderosamente, que o Senhor te livre de todo o mal, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te ajude a devotar toda a sua vida ao serviço do Senhor. Lembre-se que Deus está interessado no seu coração. Deus não está interessado no seu cargo na igreja. Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus não está interessado nas suas finanças. Deus não está interessado nas coisas materiais. Deus está interessado no seu coração. Tem muitas pessoas que têm muito cargo na igreja, tem muitas funções na igreja, mas o coração não pertence a Jesus. Tudo não passa de ativismo religioso. Trabalha o dia todo na casa de Deus, muitas vezes prega o evangelho, cantam na igreja, tocam instrumentos, fazem muitas e muitas coisas, mas o coração não pertence a Jesus. De fato, não são servos de Deus. Muitas vezes estão buscando a Deus apenas para poder atrair glamour para eles, apenas para serem vistos pelos homens, apenas para massagear o ego, inflar o ego. Deus quer o seu coração. Deus não está interessado em rituais vazios. Deus quer o seu coração, Deus quer a sua vida, Deus quer ser o centro do seu pensamento, Deus quer ser o centro dos seus desejos, Deus quer ser na sua vida o desejo supremo. Deus quer que você o ame com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Deus quer que você o ame de todo o coração e de toda a alma. E no nosso próximo estudo, nós vamos estar vendo a oferta de manjares na vida de Jesus. Nós vamos ver Jesus como a oferta de manjares viva. A oferta de manjares era apenas uma figura que apontava para Jesus. E agora nós vamos ver Jesus e a oferta de manjares no nosso próximo estudo. Então, que o Senhor te abençoe poderosamente. E agora eu quero fazer uma oração abençoando você e a sua família. Amém? Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre, Pai. Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Bendito seja o nome de Jesus. Não há outro, ó Deus, igual ao Senhor, não há outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, ó Pai. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Bendito seja o nome de Jesus, ó Pai. Eu quero te louvar, ó Deus, por esse estudo maravilhoso, ó Pai, que nós tivemos hoje, ó Deus, o livro de Levítico, Pai, capítulo 2, Pai. Onde, ó Deus, nós vimos, ó Deus, a lei sobre a oferta de manjares, ó Pai. Ó Deus, Deus Santo, uma oferta, ó Deus, que representava a devoção, ó Deus, do adorador a Ti, Pai. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, ó Pai.
Ó Deus, Deus Santo, assim como aquele adorador, ó Pai, ele deveria oferecer aquela oferta a Ti, Pai, que deveria entregar aquela oferta a Ti, representando que todo o seu coração, Pai, estava dedicado ao Senhor, Pai, que da mesma forma, Pai, nós possamos oferecer todo o nosso ser ao Senhor, ó Pai. A Tua palavra diz, ó Deus, em Provérbios 23, verso 26, a Tua palavra diz: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O Senhor quer o nosso coração, o Senhor quer, ó Deus, ser o centro, ó Deus, das nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que todos os nossos pensamentos, ó Pai, possam, ó Deus, girar em torno do Senhor, ó Pai. Que o nosso primeiro pensamento de manhã possa ser o Senhor, ó Deus, em como agradar o Senhor. Que o nosso último pensamento, Pai, ó Deus, no dia possa ser glorificar o Teu nome. Que tudo aquilo que nós fizermos seja para a honra e para a glória do Senhor, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, a dedicar todo o nosso ser ao Senhor. Em nome de Jesus, não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Não existe outro Deus que mereça a nossa adoração, não ser o Senhor. Converta-nos, ó Pai. Gere em nós a fé verdadeira, Pai. Ó Deus, Deus Santo, essa fé, ó Deus, que não é uma fé temporal e nem um mero assentimento intelectual, Pai. Os próprios demônios, ó Pai, creem, Pai, e estremecem na Tua presença, Pai. Nós não queremos uma fé como esta, Pai, como a fé dos demônios. Nós não queremos apenas saber que o Senhor existe, Pai, que o Senhor fez milagres, que o Senhor fez sinais maravilhosos na Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, entregar completamente o nosso ser diante de Ti, Pai. Ó meu Deus, a fé verdadeira é nós entregarmos todo o nosso ser nas Tuas mãos e aceitar, ó Deus, o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. A fé verdadeira, Pai, implica em nós sermos obedientes ao Senhor, ó Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, o Teu servo Tiago, não apóstolo, Pai, mas, ó Deus, Tiago, o Teu irmão, Pai, aqui na terra, ele disse, Senhor Jesus, ó Pai, que a fé sem obras é morta, Pai. Ó Deus, nós não queremos ser uma fé morta, mas nós queremos ter uma fé verdadeira, uma fé que é demonstrada pelas nossas obras. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Dê-nos uma fé verdadeira, Pai. O Senhor disse lá, ó Deus, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 44 e 45, o Senhor disse, Pai: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Senhor Jesus, gere em nós a fé verdadeira, Pai. Somente aqueles que foram iluminados pelo Teu Santo Espírito podem crer realmente em Ti, Pai. Ó meu Deus, gere em nós o arrependimento verdadeiro, Pai. No nome de Jesus, que as nossas obras, que as nossas vidas possam, ó Deus, refletir a fé, Pai, que nós dizemos ter em Ti, Pai. Em nome de Jesus, salva-nos, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, do pecado, Pai. No nome de Jesus, Pai. Livra-nos, ó Deus, da concupiscência da carne. Livra-nos, ó Deus, da concupiscência dos olhos. Livra-nos, ó Deus, da soberba da vida. Livra-nos, ó Deus, do mal, Senhor Jesus. No nome de Jesus. Nós queremos dedicar todo o nosso ser ao Senhor, ó Pai, todas as nossas forças, ó Pai. Queremos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Ajude-nos, ó Pai, a Te servirmos em espírito e em verdade, porque são esses que o Senhor está procurando para seus adoradores, Pai. Não permitas que nós venhamos oferecer ao Senhor cultos vazios, rituais sem significado, mas que possamos estar oferecendo ao Senhor todo o nosso coração. Amém. Aleluia, Senhor Jesus.
E agora, Deus, eu quero apresentar esse teu filho e essa tua filha que comigo estão fazendo essa oração, Pai. Oh, meu Deus, abençoa, Deus, cada um, Pai. Eu não sei o que eles estão passando, eu não sei quais as lutas que eles estão enfrentando nesse momento, mas o Senhor sabe. Oh, meu Deus, tenha misericórdia desse teu filho e dessa tua filha, Pai, que nesse momento estão apresentando diante do Senhor os seus pedidos de oração. Ó Deus, eu não sei o que eles estão precisando, mas o Senhor sabe, Pai. Vá agora ao encontro desses teus filhos, ó Pai, e faça um milagre na vida deles, ó Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, faça, ó Deus, uma grande transformação na vida de cada um deles. Ó meu Deus, levanta tua mão poderosa e dê a vitória, ó Deus, que eles estão buscando em ti, Senhor Jesus. A tua palavra diz, ó Pai, que aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. Ó meu Deus, Deus Santo, abençoa esse teu filho e essa tua filha, Pai, e comigo fazem essa oração, Pai. Cura aqueles que estão enfermos, ó Pai, aqueles que estão doentes, ó Pai, aqueles que estão acamados, ó Pai, que talvez estão, ó Deus, no hospital, Pai. Ó meu Deus, tenha misericórdia, ó Pai, desse teu filho e dessa tua filha que está sofrendo, Pai, que está derramando lágrimas diante do Senhor neste momento, Pai. Ó meu Deus, tenha misericórdia, Pai, daqueles que estão enfrentando problemas financeiros, daqueles que estão passando por problemas, ó Pai, na escola, Pai, na faculdade, Pai. Eu não sei, ó Deus, o que esse teu filho e essa tua filha estão precisando nesse momento, mas o Senhor sabe, Pai. Levanta a tua mão poderosa e dê a vitória para cada um deles, ó Pai. Perdoe os seus pecados, gera neles a fé verdadeira, gera neles o arrependimento verdadeiro, Senhor. Ajude eles, ó Deus, a cumprir, ó Deus, a tua palavra. Ajude eles a serem obedientes aos teus mandamentos, ó Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, livra esse teu filho e essa tua filha do mal. Livra eles, ó Pai, do terror noturno, da seta que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola o meu dia. Livra os teus filhos do mal, Senhor Jesus. Que nenhuma má notícia venha bater na porta desses teus filhos nesse dia, Pai. Livra eles do mal, Senhor Jesus. Dê a eles alegria. Renova as suas forças, ó Pai. A tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm, não se cansam. Caminham, não se fatigam. Abençoa os familiares, os amigos desses teus filhos que comigo fazem essa oração. Ouça as nossas orações. Livra-nos do mal, pois essa oração que nós fazemos confiados nos méritos do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente, que o Senhor te livre de todo mal e que o Senhor te dê a paz. Eu te vejo no nosso próximo estudo, se o Senhor assim for servido. Um grande abraço e fique com Deus.